Neste contexto, os prazos desempenham um papel importante. Nosso casamento já dura 3 anos, mas antes disso tivemos um relacionamento sério por 2 anos. Assim, estamos juntos há cerca de 5 anos. Há alguns fins de semana, a irmã da minha esposa estava se casando e não é de surpreender que minha esposa tenha participado da festa de casamento. Na véspera do casamento, ela se dedicou a ajudar a irmã em todos os preparativos, o que não me incomodou em nada. Ela me manteve informado sobre a situação e eu tinha plena consciência de que isso iria acontecer. Além disso, ela tirou férias do trabalho de quarta a sexta para ajudar a irmã, e ainda ficou com ela 3 dias inteiros. Embora conheça a irmã da minha esposa, tive pouco contato com o atual marido dela, meu genro. Embora nossa comunicação não tenha sido numerosa, ele dá a impressão de ser uma pessoa agradável. No dia da cerimônia de casamento, cheguei no sábado de manhã, algumas horas antes do início do evento, na esperança de aproveitar alguns minutos preciosos para ver minha esposa. Procuro não atrapalhar a agitação dos preparativos do casamento, sabendo que ela está ocupada. Já faz muito tempo que não nos vemos na terça-feira e eu estava ansioso para nos conhecer. Quando ela me viu perto da casa dos pais, mandou o irmão avisar que sairia e me encontraria no carro, o que me pareceu incomum, mas acenei. Eventualmente ela saiu e sentou ao meu lado, me beijando. Mas em vez de expressar alegria ao me ver, ela disse que precisava conversar comigo, mas não queria que isso ofuscasse o dia especial de sua irmã. Ela me informou que mais tarde, na recepção, se eu quisesse estar presente, poderiam ser discutidos assuntos relacionados ao padrinho que há nela. Ela quer evitar possíveis constrangimentos ou desconforto. Fico estupefato, digerindo suas palavras. Ela admitiu que há cerca de 4 anos teve um breve relacionamento com ele, mas enfatizou que eles eram insignificantes. Mas ela reconhece minha tendência ao ciúme e considera necessário ser franca comigo. Ela queria me avisar com antecedência para que eu não fosse pego de surpresa se tivesse conversas sobre ela e o padrinho. E novamente, sentei-me pensando nesta revelação inesperada. Não foi assim que imaginei que minha manhã seria. Claro, agradeci pela franqueza e disse que isso realmente não importava no momento. Ela voltou para casa e eu fui almoçar, planejando encontrá-la na igreja mais tarde. Enquanto eu estava sentado, comendo e olhando para o meu telefone, lentamente me dei conta. Ela mencionou que seu caso com o motorista aconteceu há 4 anos e que estávamos juntos há 5 anos. A princípio pensei que fosse um simples erro e presumi que ela tivesse cometido um deslize ou dado informações incorretas. À medida que continuei a refletir, começaram a surgir lembranças de uma determinada fase pela qual passamos depois de cerca de 1 ano e meio de nosso relacionamento. Nessa época, ela se comportava de maneira duvidosa, evitava a comunicação quando costumava estar por perto e até fazia 2 caminhadas de fim de semana com colegas de trabalho. Naturalmente, esta nova informação me deixou desconfortável, mas lembrei-me que tinha um longo dia pela frente. Cheio de determinação, fui ao casamento, observando tudo se desenrolar diante dos meus olhos. Após a cerimônia, houve fila onde os convidados puderam parabenizar os noivos, e a companhia do casamento também fez fila. Para minha surpresa, notei que minha esposa estava ao lado de outro homem. Eu não conhecia completamente o homem que estava ao lado de minha esposa no casamento, mas, apesar disso, continuei andando, fingindo indiferença. No final chegamos à sala de registro, mas por causa da fotografia prolongada, os noivos demoraram muito para aparecer. Finalmente, minha esposa juntou-se a mim nos assentos designados. Decidi não tocar no assunto da conversa, não querendo me distrair do alegre acontecimento. Mas a esposa disse inesperadamente que cada um dos noivos e damas de honra iria dançar, e ela observou especificamente que dançaria com ele. Confuso, perguntei por que ela iria dançar com ele, porque eles não estavam juntos neste evento. Ela explicou que a dama de honra e o companheiro são casados e preferem dançar um com o outro. Essa revelação não me causou apenas irritação, mas tentei esconder minhas emoções. Felizmente, abstive-me prudentemente de álcool, porque sei que o álcool aumenta a minha raiva e, portanto, é melhor não usá-lo. Minha esposa puxou conversa com outras pessoas, e quando chegou o momento da dança, ele se aproximou dela e estendeu a mão. Eu deliberadamente não olhei para ele,
conscientemente mudando minha atenção para outro lugar. Ela voltou com ele, e eles riram e brincaram como velhos amigos. Por alguma razão, ela achou necessário nos apresentar um ao outro, e embora eu tenha me abstido de dizer vá se fuder para ele, como eu teria gostado, minha saudação foi sem dúvida legal, mas isso não o impediu de sentar e se envolver. Conversando com ela por alguns minutos. Quanto mais eles conversavam, lembrando-se de tempos e lugares passados, mais irritado eu ficava. Incapaz de conter mais minha irritação, saí e fui ao banheiro. Quando voltei, vi que ele havia ido embora. Ela disse que achou meu comportamento rude e que era a última coisa que eu queria ouvir naquele momento. Expliquei-lhe que, no momento, o momento e o local não eram adequados para discutir este assunto, mas garanti-lhe que conversaríamos mais tarde. Ela permaneceu sentada, mas depois disse que ia se trocar. Quando ela voltasse, ela planejava contar à irmã que estávamos indo embora porque eu supostamente arruinei o dia dela. Ao mesmo tempo, ela queria salvar a irmã de preocupações desnecessárias com a nossa partida. Em resposta, eu disse que era perfeitamente capaz de não criar problemas ou situações dramáticas para nenhum deles até o final do dia. Eu disse que preferia ficar do que causar mais problemas. Ela rapidamente foi trocar de roupa e voltou com raiva e excitação. Deixe-me esclarecer que não disse uma palavra a ela durante todo esse tempo. Além disso, até apertei a mão do outro cordialmente. Acredito que minha expressão sombria lhe deu a ideia de que eu estava infeliz, e isso aparentemente se tornou a base para seu julgamento. Ela insistiu em ir embora e eu lhe ofereci várias opções. Podemos ir embora se ela realmente quiser ou ficar se ela preferir. Alternativamente, desde que cheguei em meu carro, sugeri que ela fosse embora para poder ficar. No começo ela estava inclinada a ficar, mas depois mudou de ideia e me disse para ir embora se eu não conseguisse me comportar melhor. Perplexo, perguntei-lhe como estava me comportando, ao que ela respondeu que eu estava me comportando como um gorila prateado agressivo, pronto para uma briga. Fiquei dividido entre rir e ficar ofendido com suas acusações. Mesmo assim, voltei para dentro e sentei-me à mesa enquanto ela conversava com outros convidados. Conversei um pouco com o irmão dela, mas acabei voltando para nossa mesa para conversar com a avó dela. Na hora de partir saímos ao mesmo tempo e cheguei em casa um pouco antes dela. Depois de esperar por ela na sala, resolvi não perder tempo e ir direto ao assunto. Pedi a ela que recontasse a história com aquele cara novamente, e ela repetiu palavra por palavra, como antes. Sentado e observando-a de perto, fiz uma pergunta. Você tem certeza do horário? Ela confirmou com segurança que sim. Então lembrei-lhe do nosso relacionamento de 5 anos, deixando claro que esse suposto caso ocorreu depois de mais de um ano de nossa vida juntos. O que aconteceu a seguir é difícil de descrever. Em vez de explodir ou negar algo, ela apenas respondeu calmamente, eu sei. Intrigado, pedi que ela me contasse mais, e ela admitiu que trabalhavam juntos e que era um relacionamento puramente físico. Ela também admitiu que, em sua opinião, naquela época nosso relacionamento não estava nas melhores condições. Ela me garantiu que nunca sentiu qualquer ligação emocional com ele e que não iria me deixar por ele. Foi apenas entretenimento casual por alguns fins de semana. Ela admitiu que me contar agora poderia ter sido um erro, mas não queria que eu fosse pega de surpresa se de repente descobrisse algo por meio de outra pessoa. Mas as expectativas dela em relação à minha reação não foram atendidas. Em vez disso, eclodiu uma discussão acalorada entre nós, que chegou ao ponto em que ela me acusou de atitude infantil em relação à situação. Ela enfatizou que nosso casamento e nossa atual vida juntos não tem nada a ver com ele ou com aquela época. Há alguma verdade nas suas palavras, mas há 2 pontos que não me dão paz. Há 2 pontos com os quais discordo veementemente. Em primeiro lugar, acredito firmemente que as suas ações têm um impacto significativo na nossa relação. Ela me traiu, e o fato de não sentir nenhum remorso ou culpa me machuca profundamente. Em segundo lugar, o fato de ela me chamar de criança por expressar minhas emoções me deixa furioso. Parece que ela está tentando provar sua superioridade sobre mim. Quando eu disse que precisava de tempo para digerir tudo, ela me dispensou, dizendo que eu não tinha nada em que pensar.
Mais 2 semanas se passaram desde aquela conversa e ainda não me afastei do que aconteceu entre nós. Ela tem tentado puxar conversa comigo nos últimos dias, mas por motivos que desconheço, comecei a olhar para ela de forma diferente. Por um lado, compreendo que possa ser imprudente insistir no que aconteceu há muitos anos, especialmente porque agora estamos casados e não surgiram problemas desde então. Mas, ao mesmo tempo, outra parte de mim fica impressionada ao perceber que ela me traiu, causando muita dor. O que torna a situação ainda pior é que, em vez de tentar sentir empatia pelos meus sentimentos, ela está tentando me fazer descartar completamente esse problema. Sinto-me confuso e não sei o que fazer a seguir. Infelizmente, não tenho uma decisão impressionante ou confiante de encerrar o relacionamento com ousadia. Para dizer a verdade, estou num estado de incerteza. Os eventos estão se desenvolvendo, mas apenas complicam o processo de tomada de decisão. Na última semana, minhas emoções mudaram de raiva para tristeza. Eu gostaria de poder odiá-la e ligar aquele interruptor que me diz que estou sendo aproveitado ou que sou um idiota, mas é incrivelmente difícil porque ainda a amo profundamente. Essa luta interna está me destruindo. Aqui estão alguns eventos notáveis que ocorreram. Em primeiro lugar, ela finalmente percebeu que eu não poderia simplesmente esquecer esse incidente. Essa constatação deu a ela uma sensação diferente, de que eu poderia até pensar em terminar o casamento por causa disso. Como resultado, ela estava à beira de um colapso nervoso, passando por um grave distúrbio emocional. É difícil descrever como é ver alguém próximo a você passando por uma dor tão intensa. Não posso deixar de sentir simpatia pela situação dela, mesmo apesar da minha própria mágoa e confusão. Conforme mencionado na primeira mensagem, havia preocupações sobre uma possível manipulação, e tratei essas palavras com cautela, observando seu estado emocional. Mas então ficou claro para mim que ela não estava fingindo ou fingindo sofrimento, ela estava realmente passando por um ataque de pânico. Esta situação alarmante levou a uma visita ao serviço de urgência e, posteriormente, a uma pernoite no hospital. Nesse sentido, novos medicamentos foram prescritos e na próxima semana será realizado um acompanhamento médico agendado. O envolvimento da família dela nesta provação causou longas conversas entre todos nós. O objetivo destas conversas foi uma revisão abrangente da situação e a procura de novas ações. Depois de voltar do hospital para casa, continuamos a resolver esta difícil situação. Na presença de sua família perguntei o que ela queria fazer, visto que havia muita gente na casa. Ela disse que queria ficar com a mãe e eu respeitei sua decisão. Eu não ia passar o dia inteiro com o pai e a irmã dela, então sugeri voltar ao trabalho para terminar algumas coisas e voltar para casa mais tarde. Mas 2 horas depois de chegar ao trabalho, recebi uma mensagem desesperada dela, na qual ela me implorava para voltar para casa e enfatizava que precisava muito falar comigo. Terminei rapidamente meus negócios e fui para casa, como ela pediu. Para minha surpresa, quando me aproximei da varanda da minha casa, o pai dela estava lá, que me pediu 1 minuto para conversar. Meu nível de raiva já estava elevado, e se ela também despejasse muitos fatos falsos sobre meu pai, então eu estava pronto para entrar em uma briga em grande escala. Embora não fossemos particularmente próximos ou melhores amigos, nunca o encontrei em momentos negativos. Portanto, a última coisa que eu queria era estar no papel de quem partiu o coração de sua filha. Sentamo-nos nas espreguiçadeiras e ele me pegou de surpresa com seu discurso de abertura. Foi exatamente o oposto do que eu esperava. Para minha grande surpresa, ele me pediu desculpas. Ele disse que ela lhes confessou o ocorrido e expressou seu remorso, sentindo que ele não havia cumprido o papel de pai. Com uma reviravolta tão inesperada, fiquei sem palavras e chocado. Ele explicou que essa forma de pensar foi incutida nela por sua mãe. Apesar de seu amor pelos dois, ele admitiu que eles acreditam erroneamente que tudo o que acontece antes do casamento não importa. Ele expressou remorso por ter percebido a falácia deste sistema de valores há muitos anos e não deveria ter incutido isso nas suas filhas. Ele sublinhou que não tinha vindo para defender as ações da sua filha, mas para me transmitir as razões subjacentes ao seu comportamento e pontos de vista. Ele queria que eu entendesse que ela acredita sinceramente que o casamento é uma vida completamente separada.
Na verdade, ele queria que eu entendesse que suas ações e palavras eram resultado dessa crença errônea formada sob a influência de seus pais. Ele disse que sua esposa está tão envolvida no romance da ideia de casamento que a filha não percebe a realidade da vida real. De certa forma, ele estava criticando indiretamente a influência da esposa. Um ponto de vista tão inesperado me pegou de surpresa. Apertamos as mãos e ele me garantiu que, independentemente da minha decisão, ele me trata com muito respeito. Essas palavras me deram um sentimento instantâneo de aprovação e apreço. Ao entrar em casa, vi que minha esposa estava enrolada no colo da mãe, o que ficou evidente pelas lágrimas que ela derramou ao longo da conversa. Sua mãe se levantou, me abraçou e expressou suas desculpas e seu amor. Ela expressou esperança na reconciliação e disse que rezaria por nós para que pudéssemos lidar com esta situação difícil. Naquele momento, minha esposa estava estendida no sofá, claramente dominada pelas lágrimas. Depois que os pais saíram da sala, ela permaneceu sentada, olhando para mim com tristeza. Entendo que o que estou prestes a dizer pode não ser interpretado muito bem. Mas, para ser sincero, não consegui olhar com calma para o sofrimento dela. Sucumbindo às emoções, fui até ela e a abracei com força por um longo tempo. Durante todo o nosso abraço, ela pediu perdão repetidamente. Entendo que minha reação possa ser considerada um sinal de fraqueza, mas quero enfatizar que antes desse incidente eu a amava sinceramente e estava pronto para fazer qualquer coisa para salvá-la da dor. Independentemente de suas ações, ainda não consegui olhar com calma para sua experiência emocional. É possível que ela estivesse representando uma cena incrível, mas eu sinceramente acreditei que naquele momento ela estava realmente quebrada e arrasada. Depois de algum tempo, quando suas emoções começaram a se acalmar, perguntei o motivo de minha volta para casa e que tipo de conversa ela gostaria de ter. Ela realmente queria ser franca e honesta, para que eu não me sentisse enganada ou manipulada. Ela me pediu para fazer perguntas, e embora eu me arrependa de não ter preparado uma lista com antecedência, fiz algumas perguntas de memória. Ela, por sua vez, respondeu-me com uma honestidade brutal, chegando mesmo a abordar algumas questões que, em retrospecto, talvez não valesse a pena perguntar. Agora que esta imagem está firmemente gravada na minha mente, devo admitir que este pensamento não me deu descanso. Mas depois de receber a confirmação dela, finalmente me convenci das minhas suspeitas. Durante a nossa conversa, uma das primeiras perguntas que lhe fiz dizia respeito a datas específicas ou pelo menos aproximadas. Não mencionei que estava preocupado com o momento próximo ao nosso noivado, pois queria evitar possíveis mudanças na história dela. Para meu alívio, ela se lembrou da hora exata desses incidentes. Felizmente, eles aconteceram antes do que ela relatou inicialmente, o que significa que não estávamos envolvidos no momento da sua comissão. A partir da constatação desse fato, um enorme fardo caiu sobre meus ombros, pois quando mencionado na apresentação anterior, esse pensamento me causou fortes sentimentos e até desconforto físico. Depois perguntei sobre a frequência dessas reuniões. Infelizmente, ela forneceu mais informações do que o necessário, falando sobre a quantidade de casos de encontros íntimos. Apesar de não querer ser cruel, ela acreditava sinceramente que esses eram os detalhes que eu queria saber. Esse momento da nossa conversa acabou sendo incrivelmente difícil para mim e quase me quebrou. Na verdade, a frequência global não foi excessivamente elevada. Apenas 3 dias separados. Mas durante estes 3 dias aconteceram repetidamente. Finalmente chegamos à questão mais difícil. Por que ela cometeu essas ações? Francamente, não consigo mais reprimir minhas emoções e tenho vergonha de admitir que as lágrimas começam a escorrer quando faço as perguntas mais dolorosas. Na minha vulnerabilidade, perguntei por que não era suficiente para ela, por que ela o escolheu, por que não me abandonou se sentia insatisfeita. Nesse momento, nossos papéis se invertem e ela me abraça quando as coisas dão errado. Fui dominado por uma onda de emoções. Pela confissão dela, pela maneira como riram juntos e aprenderam os detalhes de seus encontros. Durante esta troca, ela expressou seu ponto de vista. Mas, para ser sincero, não consigo me lembrar de uma única palavra do que ela disse. Eu estava muito chateado. E para falar a verdade, nada do que ela pudesse ter dito teria me trazido conforto naquele momento.
Quando recobrei o juízo, disse a ela que a traição me causou muita dor, e a reação dela quando descobri isso só piorou a dor. Para minha surpresa, ela concordou comigo e pediu desculpas por me chamar de imaturo. Ela admitiu que acreditava sinceramente que isso não importava para mim porque agora estávamos casados. Quando ouvi isso, fiquei furioso novamente e comecei a expressar minha indignação. Mas antes que eu pudesse terminar, ela interveio, admitindo que depois de discutir a situação com os pais, percebeu o quanto estava errada. Ela percebeu que trair é trair, independentemente das circunstâncias e do estado civil. Ela acrescentou que, apesar do erro, acredita que a felicidade que vivemos no casamento deveria ter algum significado. Em resposta, expressei minha opinião de que essa felicidade se baseava no engano. Infelizmente, isso levou a outro colapso emocional da parte dela, que quase exigiu um apelo à clínica de emergência. Ao aplicar o Ativan e forçá-la a respirar em um saco de papel, conseguimos ajudá-la a se acalmar. Deixei-a descansar pelo resto da noite, pois ambos nos sentíamos emocionalmente esgotados. No domingo retomamos nossas conversas, mas me senti menos solidário do que antes. Estávamos ambos exaustos com os acontecimentos ocorridos. Expressei minhas reclamações a ela, observando que fiquei muito ofendido por ela tê-lo apresentado a mim. Observá-la dançar com ele só aumentou minha sensação de desconforto e traição. Além disso, o fato de ela ter revelado a verdade apenas porque poderia ser pega era um nível ainda maior de engano. Superado pela decepção, exigi saber como ela achava que eu poderia descobrir a verdade. Além disso, perguntei quem mais presente no casamento sabia de seu relacionamento anterior. Acontece que não só o cara sabia, mas seu amigo mais próximo, que era meu genro, também estava ciente da situação. Naquele momento houve um efeito dominó, porque a irmã dela também sabia a verdade, e minha esposa ficou com medo de que fosse a irmã dela quem me contasse. Fiz uma pergunta sobre com que frequência ela se comunica com esse cara, e ela disse que no casamento viu pela primeira vez em 3 anos, mas não pude conter minha decepção e perguntei com raiva se ela tinha um relacionamento íntimo com ele durante a preparação para o casamento. Ela se defendeu e afirmou que nunca dormiria com ninguém porque era casada. Com a raiva crescente, perdi o controle de mim mesmo e fui forçado a ir embora por um tempo, pois me parecia que ela estava vivendo em uma realidade desconectada, sem perceber como suas ações passadas afetaram nosso casamento. Em seu mundo, muitas vezes há a sensação de que ela vive em uma realidade diferente da do resto de nós. Depois de me acalmar um pouco, voltei para casa e tentei ser educado em nossa comunicação. Finalmente, ela me perguntou o que poderia fazer para me ajudar a superar essa provação dolorosa. Embora possa parecer insignificante, foi a primeira vez que ela se ofereceu sinceramente para ajudar, e eu apreciei esse gesto. Em resposta, admiti que não tinha certeza se ela e eu poderíamos fazer alguma coisa para facilitar a cura e expressei minha incerteza de que algum dia conseguiria me recuperar totalmente dessa traição. Apesar disso, ela disse que queria me apoiar porque não queria me ver sofrer. Ela esperava que com o tempo eu fosse capaz de julgá-la pelo que ela se tornou no presente, e não apenas pelas suas ações passadas. Ela expressou sua disposição de fazer todo o possível para resolver esta situação e queria que eu entendesse que desde o momento do nosso casamento ela foi absolutamente fiel e manteve seus votos. Agradeci-lhe sarcasticamente, admitindo que talvez não tivesse sido a resposta mais madura, mas depois pedi-lhe que interrompesse temporariamente as discussões, pelo menos até quarta-feira. Expliquei que tenho projetos urgentes que exigem minha atenção e, para ser sincero, estou cansado e não tenho certeza do que realmente quero fazer. Minhas emoções oscilam entre a raiva intensa quando me sinto compelido a pedir que ela vá embora e o choque emocional profundo, que faz com que me sinta confuso e em conflito. Há momentos em que só quero esquecer esse incidente doloroso e seguir em frente com ela. Entendo que esta pode não ser a resposta que muitos esperavam e não tenho vergonha de admitir, mas este é o meu estado atual. Fiquei realmente chocado com o grande número de respostas que recebi em relação a esta situação. Eu não desejaria uma experiência tão dolorosa para ninguém, nem mesmo para o meu pior inimigo. Conforme pedi, concordamos em adiar temporariamente nossas conversas para ontem à noite, para que eu pudesse me concentrar em um assunto de trabalho que exigia minha atenção. Devo dizer que ela cumpriu a promessa e não continuou a conversa durante esse período.
Mas estava claro que ela estava experimentando emoções fortes e visivelmente nervosa. Ela toma medicamentos fortes para aliviar a ansiedade. Mas mesmo com seu forte efeito, ainda sinto a ansiedade oculta que ela está sentindo. Quero deixar claro que não foi minha intenção puni-la por essa interrupção nas conversas. Pelo contrário, queria dar-nos um pouco de descanso e dar-lhe a oportunidade de encontrar alívio para os seus próprios problemas. Ontem à noite ela compartilhou comigo que a ausência de carinho físico ou abraços durante todo o período da nossa separação foi extremamente difícil para ela. Quando chegou a tão esperada noite, finalmente tivemos uma reunião. Voltei para a casa do trabalho, levando o jantar comigo para não me distrair com limpeza ou outras coisas. Nossa conversa começou por volta das 18 horas e durou até cerca de 2 horas da manhã. Durante este longo período discutimos muitos problemas profundos que contribuíram para as dificuldades do nosso relacionamento. Também discutimos quais passos, se houver, ambos estamos dispostos a tomar para avançar. Resumindo, a partir de hoje ficarei com meu irmão por tempo indeterminado. Esta decisão visa criar um espaço físico e emocional entre nós enquanto superamos esta fase difícil do nosso relacionamento. Ela está compreensivelmente chateada com o estado atual do nosso relacionamento, e estou trabalhando ativamente para manter uma comunicação aberta com ela, para que ela não se sinta abandonada ou privada de atenção durante este momento difícil. Se você estiver interessado em saber como passamos da convivência para o fato de morar com meu irmão, contarei brevemente. Compreendo que isto possa não agradar a todos, mas parece-me importante explicar o rumo dos meus pensamentos. Meu objetivo é salvar meu casamento, mas não consigo, sentindo que nossos alicerces foram construídos sobre uma mentira. Embora eu saiba que ela nunca teve a intenção de me trair quando nos casamos, tive que pensar em uma questão importante. Eu teria escolhido ficar com ela se soubesse de suas ações naquele momento? Eu invariavelmente respondi não a esta pergunta. Essa constatação me impressionou profundamente, porque significou que ela me privou da oportunidade de tomar uma decisão informada sobre a continuação do nosso relacionamento. Como resultado, construímos nossa vida juntos sobre uma base não muito correta. Mas é muito importante reconhecer que, apesar disso, conseguimos construir algo significativo. Às vezes, a fundação pode ser reparada e reconstruída. Em outros casos, talvez seja necessário destruí-lo completamente para construir algo novo. Agora espero agitar a situação para que ambos tenhamos a oportunidade de começar tudo de novo. Acredito que desta forma seremos capazes de criar uma nova base, de nos compreendermos mais profundamente e de fortalecermos o nosso compromisso com a honestidade e a confiança. Como mencionei anteriormente, até então o nosso casamento era, na minha opinião, quase perfeito. Mas depois que seu ato se tornou conhecido, surgiram várias questões problemáticas. Durante a nossa conversa, enfatizei que embora eu esteja sem dúvida chateado com a infidelidade dela, que ainda considero uma traição, e ela agora entende e aceita esta definição, também estou preocupado com a sua desatenção aos meus sentimentos durante toda esta provação. Expliquei que sua reação inicial e ações subsequentes demonstraram desrespeito pelo impacto que isso teria sobre mim emocionalmente. Foi importante para mim transmitir a ela não apenas o fato da traição, mas também sua insensibilidade às minhas emoções durante esse período difícil. Expressei minha indignação por ter sido chamado de imaturo e infantil por estar chateado, porque do ponto de vista objetivo eu tinha todo o direito de me preocupar. Em resposta, ela pediu desculpas sinceramente, admitindo que estava errada. Ela admitiu que naquela época se convenceu de que, como éramos casados, eu não deveria ficar ofendida com o que aconteceu antes do nosso casamento. Mas agora ela percebeu todo o erro de seu pensamento. Continuando a conversa, expressei a ela meu profundo sentimento de desrespeito que ela sente quando se comunica com esse cara bem na minha frente. Apertar sua mão foi humilhante e minou a confiança e o respeito em nosso relacionamento. Em resposta, ela se desculpou novamente, explicando que, na opinião dela, naquele momento ela estava me mostrando que não havia nada entre ela e esse cara. Ela acreditava que se o evitasse ou se comportasse de maneira suspeita perto dele, isso só aumentaria minha frustração. Eu disse a ela que ela entendeu mal que sua comunicação aberta com ele era na verdade mais dolorosa para mim. Ela disse que de todas as coisas que discutimos, esse assunto a tocou mais.
Até minha irmã enfatizou o quão errado ela havia feito comigo. O fato de suas ações me machucarem a deixou muito triste, porque ela nunca quis machucar. Posteriormente, expressei-lhe a minha preocupação pelo facto de ela não se arrepender de ter tido um caso com outra pessoa enquanto estávamos juntos. Em resposta, ela se arrependeu profundamente, admitindo que naquele momento havia demonstrado uma prudência incrível. Ela gostaria sinceramente de voltar no tempo e corrigir o passado. Mas quando nos aprofundamos no tema que gerou acalorada discussão, eu disse que, em minha opinião, não houve remorso sincero em seu pedido de desculpas. Parecia que ela apenas lamentava que eu não apenas ignorasse a traição e não lhe garantisse que tudo ficaria bem. É nesta parte da nossa conversa que devo agradecer-lhe pela sua brutal honestidade. Ela admitiu que minhas observações estavam realmente corretas. Suas desculpas, aparentemente, estavam ligadas ao desejo de que eu perdoasse e esquecesse rapidamente, e não a uma compreensão sincera da dor que ela causou. Durante nossa conversa, ela admitiu que era importante resolver esse problema de frente, o que nos poupou de muitas horas tentando contorná-lo. Ela admitiu que, quando voltou para casa após o ocorrido, começou a entender que eu não iria simplesmente sair daquele incidente. Com o tempo ela começou a entender melhor a gravidade do problema. No início, ela ficou instintivamente zangada comigo por estar chateada, mas, refletindo, percebeu como tal reação era irracional do ponto de vista dela. Ao mesmo tempo, ela disse que foi influenciada pela ideia de que eu, como cônjuge, deveria facilmente perdoar e esquecer o que aconteceu antes do nosso casamento. Essa crença se enraizou nela, o que contribuiu para sua reação inicial de desprezo e incompreensão das consequências de suas ações. Ela também admitiu que quando a percepção de que poderíamos perder nosso casamento se tornou realidade, ela entrou em pânico. O fato de ela ter se tornado a primeira da família a enfrentar o divórcio aumentou ainda mais sua ansiedade. Mas à medida que a semana passou e ela pediu conselhos à família, ela começou a perceber que sua ideia de casamento como fim absoluto estava errada. Ela se arrepende sinceramente de ter me apresentado outro cara, percebendo quão insultuoso e desrespeitoso isso foi. Mas é importante notar que ela não falou sobre se sentir culpada por ter um caso com outra pessoa enquanto estávamos juntos. Quero deixar desde já uma ressalva que a afirmação acima pode parecer impessoal ou desprovida de emoções, mas na verdade nossa conversa foi repleta de emoções fortes. Muitas lágrimas sinceras foram derramadas e seus sentimentos foram expressos com toda a sinceridade. Foi uma conversa muito emocionante que durou cerca de 8 horas e a deixou fisicamente exausta. Seguindo em frente, descrevi uma série de passos que, na minha opinião, são necessários para restaurar as nossas relações. Mas quero enfatizar que a decisão de ficarmos juntos é, em última análise, dela. É importante notar que ela é incrivelmente firme em seu desejo de ficarem juntas. Apesar do possível raciocínio ilógico, ela concorda plenamente em romper todos os contatos com essa pessoa. Para mim, este requisito não é negociável e delineei claramente a minha posição sobre esta questão. Além disso, ambos reconhecemos a necessidade de terapia para um casal resolver problemas subjacentes e encontrar uma maneira de restaurar nosso relacionamento. Embora atualmente moro com meu irmão, deve-se ressaltar que ainda somos legalmente casados, e isso não é uma oportunidade ou justificativa para outros relacionamentos amorosos para nós. Ambos consideramos isso um obstáculo absoluto. Acredito que ambos cumpriremos este compromisso e começaremos tudo de novo, com o melhor das nossas capacidades. Cheguei à conclusão que agora preciso olhar para ela de uma forma diferente. É impossível simplesmente esquecer ou ignorar o fato de que ela optou pelo engano. Esta é a nossa realidade atual. Entendo que esse pode não ser o resultado que alguém esperava. Mas, em última análise, tenho que priorizar minha própria felicidade a longo prazo. Minha mente racional me diz que preciso ter cuidado e proteger meu coração por um período considerável de tempo. Mas meu coração ainda guarda amor por ela. Marcamos um encontro para sexta-noite, pelo qual ela está ansiosa. Quanto tempo vou morar com meu irmão, não se sabe. É bem possível que eu não viva para ver sexta-feira antes de repensar a situação novamente. Graças à nossa conversa, ganhei autoconfiança e recuperei algum controle sobre a situação, que, ao que me pareceu, faltava antes da nossa conversa.
Como resultado, nos abraçamos por muito tempo e encontramos consolo nos braços um do outro. Quero deixar claro que não quero que ela continue sendo uma mulher infeliz. Pelo contrário, me esforço para que ela se torne minha companheira para o resto da vida. Mas preciso que ela entenda que ser uma verdadeira parceira significa valorizar e considerar tanto os meus sentimentos quanto os dela. E mais uma observação. Tive que pensar profundamente sobre meu novo cunhado. Embora o tenha encontrado apenas algumas vezes e ele me pareça uma pessoa bastante decente, é óbvio que ele estava ciente do que estava acontecendo, o que dá à dinâmica do nosso relacionamento um nível adicional de complexidade. Para manter a paz na família, decidi não criar conflitos em relação ao meu novo genro. É importante para mim não fazer barulho por causa dele, pois isso provavelmente tornará as futuras reuniões familiares muito problemáticas. Contanto que ele evite mencionar esse incidente ou outro cara na minha presença ou perto de mim, posso tolerar a presença dele. Minha esposa admite plenamente que suas ações foram traição, ela nunca negou esse fato. Mas na época ela pensava que, depois de nos casarmos, seria como cruzar a linha de chegada e acreditava que conseguiria escapar impune. Ela decidiu esconder porque sabia que se eu descobrisse isso provavelmente levaria ao rompimento de nosso relacionamento. Ela ficou chocada ao perceber que mesmo depois do casamento, ainda considero isso uma traição grave que pode levar ao fim do nosso casamento. Espero que este esclarecimento torne meu ponto mais claro. Ela acreditava que as consequências de seu ato terminariam quando nos casássemos. O facto de eu ainda considerar isso uma traição foi um verdadeiro choque para ela, porque, do seu ponto de vista, isso não aconteceu no âmbito de um casamento sagrado. Pode surpreendê-lo, mas apesar deste comportamento e de outros pontos questionáveis, ela mantém uma fé cristã piedosa, embora eu pessoalmente não partilhe destas crenças. Embora possa ser difícil para mim compreender o seu ponto de vista, é óbvio que há um forte aspecto religioso na sua compreensão do casamento. Moro com meu irmão há pouco mais de um mês e não posso deixar de expressar minha enorme gratidão por seu apoio. Ele fez todo o possível para me ajudar nesse momento difícil e isso nos aproximou de uma forma que eu nunca havia experimentado antes. Embora tenhamos sido próximos na infância, nosso vínculo se aprofundou significativamente e agora o aprecio sob uma luz completamente nova. Esta experiência mostrou que nosso vínculo é muito mais forte do que eu poderia imaginar. A notícia importante foi que entreguei pessoalmente a ela os papéis do divórcio. Procurei um advogado e expliquei todos os detalhes, inclusive minha relutância em pedir o divórcio, mas a vontade de ter tudo pronto por precaução. O advogado preparou um pedido de divórcio, fazendo 3 cópias, uma para ele, uma para ela e uma para mim. Apesar das emoções conflitantes, resolvi entregar pessoalmente os documentos a ela, pois sabia que seria um momento de tensão emocional e queria agir com delicadeza. Querendo dar-lhe uma explicação, entreguei-lhe pessoalmente um envelope pardo com os papéis do divórcio. Antes que ela abrisse o envelope, esclareci seu conteúdo e finalidade. Salientei que não pretendo tomar qualquer medida se ambos não cumprirmos as condições acordadas. Manifestei a minha vontade de manter as nossas relações, mas ao mesmo tempo disse que precisava de ver progressos tangíveis e a confirmação de que estávamos no caminho certo. Queria que ela entendesse que a papelada era uma medida de precaução, caso ela duvidasse da minha sinceridade. Infelizmente, esse gesto não atendeu às minhas expectativas. Olhando para trás, percebi que foi um erro da minha parte e não surtiu o efeito desejado. Até este ponto, ela tentou cumprir os termos do nosso acordo. Tivemos vários encontros agradáveis, o que atestou seu desejo de estabelecer um relacionamento. Em outras palavras, escolhi o momento errado. Apesar de minhas intenções serem boas, pareceu-me que não levei em consideração os passos que ela já havia dado para seguir em frente e restaurar nosso relacionamento. Infelizmente, esse passo errado levou a outro grave ataque de ansiedade, que não pôde ser interrompido com medicamentos. Como resultado, tivemos que procurar novamente ajuda médica no hospital de emergência. Desta vez ela recebeu uma injeção e foi mandada para casa. Nós dois decidimos que era melhor não envolver a família dela nesse episódio e lidar com isso juntos. Fiquei ao lado dela por 2 dias para ter certeza de que ela estava se sentindo bem. Como esperado, este tema surgiu durante a nossa consulta e, após reflexão,
Tornou-se óbvio que eu me retratava como um tolo manipulador, com o que agora concordo. A título de simbolismo, rasguei minhas cópias e as dela bem na frente dela, sem saber que havia outra duplicata que eu pretendia jogar fora. A visão do rosto dela quando recebeu os papéis do divórcio me fez sentir um monstro. É uma expressão que tento nunca mais ver. Naquele dia, a alegria dela ao me ver rapidamente se transformou em tristeza e horror quando eu apresentei a ela. Tirando esse revés, as coisas estavam indo muito bem. Além disso, tudo estava indo tão bem que planejei voltar para casa neste fim de semana. Meu irmão me apoia, mas no fundo entendo que estou invadindo seu espaço pessoal, não importa o que ele diga. Eu gostava de jogar Xbox com ele todas as noites, não posso negar isso. Mas a principal razão do meu regresso à casa é que ela cumpre regularmente todos os meus pedidos, apesar dos tormentos a que a submeto. Acredito que ela já tem incorrido em despesas significativas e tenho certeza de que compreende a gravidade da situação. Se eu não disse isso antes, então eu realmente a amo. Apesar dos erros estúpidos e egoístas que cometeu há muitos anos, ela foi uma esposa quase perfeita até o momento da exposição. Mas nem tudo é tão simples e bonito como pensei. Voltando para casa, tivemos uma ótima noite. Assistimos a uma noite romântica bebendo vinho e sonhamos muito com o futuro juntos. E tudo teria terminado tão bem como começou. Mas quando ela tomou banho, seu telefone tocou sobre uma mensagem recebida. Não querendo invadir o espaço pessoal dela, instintivamente peguei o telefone e vi uma mensagem de Mike, o mesmo cara com quem ela havia me traído antes. E quando olhei a correspondência deles, meu coração parou por um momento. Por correspondência, percebi que durante a preparação do casamento da irmã de minha esposa, ela iniciou um relacionamento íntimo com ele. Eles enviaram fotos espontâneas um ao outro e marcaram um encontro. Eu estava arrasado e não sabia o que fazer com isso. Como se estivesse em meio a uma neblina, saí de casa, entrei no carro e fui embora, levando o telefone dela comigo. Já se passou uma semana desde que pensei que nosso relacionamento iria florescer e, no fim das contas, eu estava errado. Fiquei no hotel a semana toda. Também pedi ao advogado que entregasse à minha esposa infiel os papéis do divórcio. Mas no mesmo dia em que minha esposa recebeu os papéis do divórcio, o pai dela me ligou e disse que sua filha estava em um estado emocional e mental extremamente terrível. Ele também disse que ela foi levada à clínica porque precisava de acompanhamento médico. E agora se passaram 4 dias e ela foi transferida para uma clínica psiquiátrica. É possível que ela seja diagnosticada com fobia social. No momento, os médicos têm essas previsões. E quanto a mim, vou consultar um psicólogo para resolver todo esse caos. Moramos juntos por quase 17 anos, criamos 3 filhos e estávamos empenhados em reformar nossa antiga casa. Infelizmente, o nosso orçamento era limitado, pelo que não tínhamos mais poupanças e foi formada uma dívida significativa. Ela teve apenas alguns breves encontros antes de mim, enquanto eu a conhecia apenas intimamente. Na época em que nos conhecemos, ambos não tínhamos experiência. Apesar das dificuldades que enfrentamos, ela sempre foi uma estrela guia na minha vida e nos apoiamos mutuamente nos momentos difíceis. Eu acreditava que éramos um daqueles raros casais capazes de sobreviver a qualquer tempestade. Mas parece que eu estava errado. Incansavelmente empenhados na recuperação da casa, tendo um emprego permanente e tentando fazer face às despesas, fomos gradualmente deixando de compreender o que se passava. A difícil situação financeira e os problemas de saúde pesaram sobre nós. Minha esposa vem tentando perder peso há muito tempo, mas todas as tentativas foram em vão, o que prejudicou muito sua autoestima. Ambos lutamos contra a depressão e o silêncio, não encontrando consolo na comunicação aberta e no apoio. Procurei refúgio nos jogos de computador, usando-os como forma de evitar problemas, e ela encontrou consolo no telefone, muitas vezes distraída por ele. Na primavera e no verão as nossas circunstâncias mudaram para pior. Minha esposa passou a passar mais tempo com as amigas, indo a festas, e eu fiquei em casa cuidando dos filhos. Eu esperava que, se eu lhe desse a oportunidade de desabafar, isso melhoraria seu humor, suprimir minha ansiedade crescente, mas acabou sendo ineficaz. Ouvi rumores de que ela foi vista beijando outro homem em um baile em uma cidade vizinha.
Criei coragem e perguntei a ela sobre isso, mas ela negou categoricamente sua culpa, alegando que o homem lhe fez uma oferta indesejada, que ela imediatamente rejeitou. Embora ainda estivesse em dúvida, decidi não pressioná-la ainda mais, querendo demonstrar minha confiança nela. Mas à medida que os meses de verão se arrastavam, não pude ignorar a maior cautela e sigilo em torno de seu telefone. Numa noite fatídica no final de agosto, tropecei acidentalmente na senha do Facebook dela, o que me levou a sucumbir à tentação e iniciar uma investigação mais aprofundada. Minha intenção era encontrar informações sobre o incidente da dança, mas o que descobri superou meus piores temores. A confirmação era óbvia, ela estava realmente envolvida em um beijo bêbado com outro homem, até que sua amiga interveio, mas isso era apenas o começo do que eu precisava aprender. Tendo acesso ao seu Skype Messenger, descobri que há muito tempo ela mantinha correspondência online com 2 cidadãos estrangeiros, designados como A e B. O primeiro contato ocorreu no Instagram quando uma pessoa aleatória, A, começou a enviar-lhe elogios mensagens. No início de junho, a comunicação deles mudou para o Skype, onde conversaram por menos de 2 semanas, após o que, apesar da relutância inicial, ela começou a compartilhar fotos espontâneas com ele. Foi neste mês que ocorreu um incidente com um homem a quem ela beijou, enquanto continuava a comunicar com a pessoa A. A comunicação durou até meados de agosto, quando as suas verdadeiras intenções ficaram claras. Acontece que ele era um fraudador que usou uma conta roubada e a enganou usando imagens desse perfil falso. Surpreendentemente, ela ficou tão enganada que compartilhou suas fotos íntimas com ele. Parecia que ela estava emocionalmente atraída por ele, talvez até se apaixonasse. Ao mesmo tempo, ela fez contato com um cara B, que começou a se comunicar de forma semelhante no Instagram. Em pouco tempo, a comunicação deles se transformou em uma troca de fotos sinceras e conversas sensuais. Em ambos os casos, fantasiaram conhecer minha esposa em nosso país e um encontro em um hotel. Durante toda a conversa, ela nunca falou mal de mim e não criticou nosso relacionamento. Ao mesmo tempo, ela me apresentou como se eu simplesmente existisse, sem enfatizar qualquer ligação emocional significativa. Se alguém se interessasse, ela admitia que eu a trato bem, mas depois continuou dizendo que gosta muito de se comunicar com essas pessoas e que elas lhe causam sentimentos positivos. Infelizmente, o pior ainda estava por vir. Em uma das conversas com a amiga dela, descobri detalhes ainda mais desagradáveis. Acontece que no início de julho eles foram juntos para um festival municipal de 2 dias em outra cidade próxima. Passaram a noite num quarto alugado, com o que concordei, acreditando que seria inofensivo. Durante este feriado na cidade, eu sabia que a amiga da minha esposa, sofrendo de ataques de pânico, teria que passar a noite em um hospital local. No entanto, o que descobri na conversa deles foi completamente novo para mim. Minha esposa mencionou um homem da nossa cidade, Guy K., que tem 41 anos, é casado e tem filhos. De acordo com o diálogo dela com um amigo, Guy K. estava insatisfeito com seu relacionamento e naquela noite eles se conheceram. Ele a abordou para uma conversa, mas ela o informou que havia interrompido o namoro. Curiosamente, durante a conversa ela não mencionou o nome dele. Como nossa cidade é pequena, depois de descobrir os detalhes, identifiquei intuitivamente um provável suspeito. Os registros telefônicos na internet indicavam que minha esposa havia enviado uma mensagem para um número que correspondia à descrição dessa pessoa. Fiquei apavorado. Eu estava com medo do pior. Mas não informei imediatamente minha esposa sobre o que descobri. Preocupado com o impacto emocional em nossos filhos, mantive as aparências e esperei pacientemente pelo sábado, 24 de agosto, para encontrá-la. Para garantir o seu bem-estar, contactei a minha mãe e pedi-lhe que cuidasse das crianças neste momento crucial. É importante ressaltar que minha esposa está atualmente frequentando aulas enquanto curso ensino superior para melhorar suas perspectivas profissionais. Depois que minha esposa voltou da aula, pedi calmamente que ela se sentasse comigo. De forma calma, sem crueldades, gritos e insultos, compartilhei o conhecimento que me foi revelado. Foi um momento sombrio quando duas pessoas que sentiam dor e raiva conversavam à noite. Ela me garantiu que não havia nada de errado entre ela e Guy C, e que suas ações na internet eram apenas uma tentativa de aumentar sua autoestima.
Ela admitiu que não se sentia amada, acreditando que eu havia perdido o interesse por ela por causa de sua luta contra o excesso de peso. Surpreendentemente, ela se absteve de me culpar pela situação atual ou de me repreender pela investigação. Quando esses homens a encheram de elogios, ela admitiu que se tornou dependente da aprovação deles. Ela lamentou a dor que me causou, admitindo que buscou egoisticamente a aprovação deles, a ponto de postar fotos espontâneas. Embora agora reconhecesse isso como uma forma de traição, ela alegou que não percebia a seriedade de suas ações, embora entendesse que estava agindo de forma errada. Eu queria desesperadamente acreditar nela e tomamos a decisão mútua de restaurar nosso casamento consultando um psicólogo. Nas semanas seguintes, houve uma melhoria na dinâmica das nossas relações. Recentemente, ela começou a me mostrar mais ternura e carinho. Nossa vida íntima tornou-se mais intensa. Começamos a nos dedicar mais tempo um ao outro, mas tive a sensação desagradável de que ela estava escondendo informações importantes. Na semana passada, durante minha segunda reunião com um conselheiro matrimonial, meus temores se confirmaram. Ela finalmente confessou o que eu suspeitava e temia, esperando desesperadamente que não fosse verdade. Ela admitiu que realmente dormiu com Guy naquela fatídica noite de julho. Apesar da confissão, ela continuou a se comunicar com ele pelas redes sociais. Ela admitiu relutantemente que o conheceu em 2 ocasiões subsequentes, mas afirmou que tudo se limitava a simples beijos. É chocante que, mesmo alguns dias depois do nosso confronto em agosto, ela tenha tentado contatá-lo novamente. Em resposta a esta revelação, minha reação inicial foi de paralisia. Abstive-me de gritar, xingar ou machucar ela. Parte de mim sentiu alívio por ela finalmente ter confessado o que eu suspeitava. Mas, ao mesmo tempo, fui dominado por um profundo sentimento de humilhação e sofrimento, como nunca havia experimentado. Nessa turbulência, evitei uma reação precipitada. Não joguei uma aliança de casamento na cara dela e não entrei em conflito com outro homem. Não quero ser aquele que expõe suas ações à esposa ou corre o risco de enfrentar consequências legais ao entrar em uma briga física. Afinal, foi minha esposa quem quebrou o voto do nosso casamento, não ele. Esta traição destruiu minha capacidade de confiar e perceber a realidade. Uma mulher que eu pensava conhecer profundamente nunca teria adotado tal comportamento. E embora ela teimosamente tente me convencer de sua estupidez e egoísmo, expressando remorso pela dor que me causou, é difícil para mim determinar em que acreditar a seguir. Ela promete que está pronta para tomar todas as medidas necessárias para restaurar nosso relacionamento, reconquistar minha confiança e provar seu valor mais uma vez. Mas não tenho certeza se algum dia serei capaz de confiar totalmente nela ou de vê-la sob a mesma luz. Apesar do meu amor inescapável por ela e da alegria que encontro em sua presença e sorriso, meu coração dói com uma sensação de traição. A vontade de fazer tudo para que tudo dê certo é causada pelo cuidado com os filhos e por uma situação financeira difícil. Simplesmente não podemos nos dar ao luxo de um divórcio, e temo que tal resultado leve à minha perda e a uma perda irreparável de autoestima. A escala de sua infidelidade é simplesmente incrível. Como posso encontrar forças para perdoá-la não um, mas 3 casos extraconjugais? E se você levar em conta o caso em que ela beijou um estranho, o número aumenta para 4. É difícil perceber a escala da sua traição. Este não é apenas um erro de curto prazo sob a influência do álcool, mas um longo período de traição emocional e física com várias pessoas. Não importa se 2 dessas conexões eram principalmente online. O fato é que ela planejou deliberadamente um encontro com eles, plenamente consciente das possíveis consequências. A quem já enfrentou situação semelhante, peço conselhos. Embora possa parecer tentador sugerir que eu simplesmente me divorcie dela e siga em frente, a realidade é muito mais complicada. Apesar da dor, ainda tenho sentimentos por ela e me preocupo com as consequências para nossos filhos e suas famílias. Além disso, tenho medo de que, se eu decidir me divorciar, revelar a verdade possa levar à automutilação ou afetar negativamente o estado mental dela, o que, por sua vez, poderá afetar nossos filhos. Uma complicação adicional é a nossa casa inacabada e as escassas economias. Para obter pelo menos alguma estabilidade financeira, precisamos concluir os reparos e vender moradias.
Antes deste incidente, eu acreditava firmemente que tínhamos as mesmas opiniões sobre casamento e fidelidade. Discutimos abertamente essas questões e tínhamos um entendimento comum de que relacionamentos íntimos com outras pessoas, até mesmo flertar e beijar, são inaceitáveis no casamento. Ambos concordamos que avaliar a atratividade de outras pessoas e até mesmo participar de danças inofensivas é aceitável se não ultrapassar quaisquer limites. Não condeno aqueles que escolhem um casamento aberto se ambos os parceiros se sentirem confortáveis e concordarem com isso. Mas na minha situação, ela traiu minha confiança ao começar a se envolver nesta atividade sem meu conhecimento e consentimento. Em vez de admitir honestamente o seu interesse em relacionamentos com outras pessoas, ela decidiu deliberadamente me enganar, continuando a mentir até que a verdade fosse conhecida. Suas ações causaram profunda humilhação, não só para mim, mas também para nossa família, pois ela colocou seus desejos acima do bem-estar e da integridade de nosso relacionamento. É importante reconhecer que, devido à minha própria vulnerabilidade e falta de forças, contribuí para o surgimento de algumas destas circunstâncias. Muitas vezes me preocupei com a possibilidade de nosso relacionamento estar se deteriorando devido ao estresse e às minhas próprias deficiências. Embora ela nunca me culpasse diretamente, minha baixa autoestima me fez pensar que eu era o culpado. Tentando apoiá-la e expressar meu agradecimento, ofereci-lhe que passasse um tempo com os amigos para relaxar, mesmo que isso significasse despesas adicionais. Infelizmente, minhas suposições revelaram-se incrivelmente erradas. Devo admitir que ela tem sido uma esposa carinhosa e uma amiga maravilhosa há muitos anos, e passamos muitos momentos preciosos juntos. A dor causada por suas ações é profunda demais para que eu possa realmente curar permanecendo neste relacionamento. Meu desejo é ditado não por uma sede de vingança ou quaisquer más intenções, mas por um desejo sincero de que ela busque a ajuda necessária para restaurar sua autoestima e autoestima, não apenas para seu próprio bem, mas também para o bem-estar dos nossos filhos. Admito que nosso casamento estava estagnado e não tivemos o tempo necessário e as conversas significativas que merecia. Essa responsabilidade não recaía apenas sobre meus ombros, ela também carrega uma parcela igual da culpa por não prestar atenção suficiente ao nosso relacionamento. Em vez de discutirmos abertamente estes problemas e procurarmos soluções juntos, ambos sofremos em silêncio, incapazes de lidar com as dificuldades. Apesar do profundo amor que uma vez compartilhamos, a reação dela ao medo de um casamento fracassado foi profundamente perturbadora e moralmente falha. A participação em assuntos emocionais que se transformaram em conversas francas e a troca de fotos íntimas com dois estranhos na internet, bem como dormir com outro homem logo após a primeira comunicação, indicam uma profunda traição ao nosso relacionamento. Dadas estas circunstâncias, não posso mais desejar um relacionamento romântico com ela. Apesar disso, para criarmos os filhos juntos, precisamos manter relações civis. Além desse compromisso, meus sentimentos pessoais por ela realmente não importam. Nossas conversas se transformaram em um ciclo repetitivo, e como resultado me senti desconhecido e incapaz de fazer qualquer mudança significativa. Todas as tentativas de iniciar um diálogo terminaram em lágrimas, e por isso ela saiu para trabalhar por motivo de doença. Quando a decisão do divórcio pairou sobre nós, confiamos em nossos amigos e parentes mais próximos, embora ela não ousasse revelar a verdade aos pais. Embora minha mãe saiba de tudo o que aconteceu, por motivos desconhecidos concordei em esconder essa informação dos pais da minha futura ex-esposa. Talvez, no fundo, eu tenha medo de uma possível escalada do conflito entre ela e eu, o que me levou a dar-lhe mais tempo para compartilhar a verdade com eles. Durante a nossa reunião com eles no domingo passado, informamos os pais da minha futura ex-esposa sobre a nossa decisão de nos divorciarmos. Mas como lhes confiamos o cuidado dos nossos 2 filhos durante os 3 dias de férias escolares, não era apropriado revelar a verdade sobre as inúmeras aventuras da sua filha naquele momento. Em vez disso, decidimos explicar que tínhamos diferenças intransponíveis, que achei difícil de formular, dada a óbvia decepção nos seus rostos. Eles são parte integrante da minha família há quase 17 anos e eu os estimo muito. Seu apoio inabalável, tanto emocional quanto financeiro, significou muito para nós ao longo dos anos. Eles sempre valorizaram o tempo que passam com nossos filhos e seu amor por eles é óbvio.
Carrego um pesado fardo de culpa por tê-los enganado, sabendo que a verdade terá inevitavelmente de ser revelada. Mas temo que, se eu revelar toda a verdade sobre as ações da minha futura ex-mulher, ela possa reagir com hostilidade, o que complicará ainda mais o processo de divórcio. Porém, minha paciência tem limite e, se ela não se revelar logo, serei obrigado a contar a verdade aos pais dela. É muito importante para mim proteger os meus filhos das possíveis consequências negativas do facto de as verdadeiras razões do nosso divórcio se tornarem públicas. Vivemos numa pequena aldeia onde os rumores se espalham rapidamente e não quero que os meus filhos sofram ridículo e privações desnecessárias por causa das minhas ações. Prefiro contar a verdade apenas aos meus amigos e parentes mais próximos e apresentar a explicação oficial do divórcio como a de que estávamos afastados um do outro e queríamos coisas diferentes. Não desejo ser conhecido como uma vítima que foi traída pela esposa. Existem questões significativas que precisam ser abordadas. Temos que vender nossa casa e encontrar apartamentos separados. Quanto à custódia, concordamos em coabitar os filhos. Eles passarão uma semana comigo e a próxima com a mãe. Além disso, penso que é correto que o seu endereço legal seja registrado em meu nome para evitar o pagamento de pensão alimentícia. Parece-me injusto sobrecarregar-me com o pagamento de pensão alimentícia após as ações que ela cometeu. Em nosso país, isso muitas vezes tende a favorecer a mãe, já que a simpatia, via de regra, se estende a ela. Mas estou determinado a lutar pelos meus filhos. Apesar de estar dominada pela raiva e pelo desejo de usar a força física ou de me vingar de outro homem, estou ciente das consequências que isso pode ter para mim e, mais importante, para o bem-estar dos meus filhos. Um ataque pode acarretar consequências jurídicas e afetar negativamente a situação da guarda dos filhos. Da mesma forma, expor a sua esposa poderia levar a informações generalizadas sobre esta situação, o que poderia ter consequências adicionais. Ações que podem me afetar negativamente, consequentemente, aos meus filhos, não são o caminho que estou pronto para seguir. Deve-se reconhecer que, embora o outro homem seja sem dúvida responsável pelas suas ações, no final foi minha esposa quem quebrou nossos votos matrimoniais. Apesar de seu comportamento repugnante e desrespeito pelos outros, deve-se admitir que ela teve a oportunidade de recusar seus avanços a qualquer momento. Além disso, ela continuou a se comunicar com ele e até tentou encontrá-lo depois do caso. De acordo com o plano, nossos filhos viverão igualmente comigo e com a mãe. Eles se revezarão passando semanas com cada um de nós, o que lhes proporcionará cuidados e educação adequados em nossas famílias. Dado o salário mais elevado, estou disposto a assumir a maior parte das despesas totais diretamente relacionadas com o bem-estar dos nossos filhos. Estamos falando de cobrir os custos de itens e serviços concebidos especificamente para eles. Ao mesmo tempo, sou cauteloso em dar dinheiro à minha futura ex-mulher sem regras rígidas, porque existe o receio de que possa ser utilizado para outros fins, por exemplo, para comprar artigos pessoais para o seu novo parceiro. É importante garantir que a pensão alimentícia seja usada exclusivamente para o benefício dos nossos filhos, conforme pretendido. Para iniciar o processo de divisão do imóvel, já contactei uma imobiliária que irá avaliar o valor atual da nossa casa. Estou otimista de que num futuro próximo haverá uma oportunidade favorável para vender a nossa casa com lucro, apesar de podermos obter ainda mais lucro se investirmos mais 4-5 meses em novas reparações. Enquanto isso, minha futura ex-esposa está explorando ativamente opções de aluguel de apartamentos em nossa localidade. É mutuamente benéfico para nós dois acelerar a venda da casa o mais rápido possível. Mais recentemente, descobri que ela continuou com um estilo de vida ambulante. Ela tinha um relacionamento íntimo desprotegido com um outro namorado. Como resultado, ela agora está grávida de seu filho, e o futuro pai do feto fugiu assim que soube de sua gravidez. Só entendo que minha futura vida anterior não me ensina nada. Lembro-me muito bem do dia em que troquei votos com meu cônjuge. Quando eu estava no altar e esperava impacientemente que minha amada caminhasse até o altar, eu era jovem, tinha 22 anos. Nervosismo e excitação me dominaram. Minha esposa, que na época tinha 21 anos, irradiava elegância e beleza, conquistando a todos com sua presença deslumbrante. Fomos transportados para a atualidade, quando já temos 29 e 28 anos.
A história da nossa amizade começou nos anos escolares, quando nos cruzamos ainda adolescentes. Não sabíamos que todo um mundo de viagens emocionantes ao redor do mundo de atividades comuns, sonhos e adoração mútua pela música estava esperando por nós. Naquela época, os shows se tornavam o nosso refúgio, onde nos perdíamos nas harmonias e versos da nossa banda preferida. Não possuindo instrumentos, sonhávamos em subir ao palco e conquistar o público com nossos dotes musicais. Na juventude tínhamos muitas coisas para fazer e responsabilidades, o que não deixava espaço para o lazer. Os hobbies musicais surgiram aos 20 e poucos anos e, ao mesmo tempo, nosso amor pela música floresceu. Passamos horas discutindo nossas músicas favoritas e analisando cuidadosamente as letras, entregando-nos a sonhos ardentes de que algum dia escreveríamos nossas próprias composições encantadoras. Assim que a areia do tempo escapou de nós, uma promessa profunda nasceu em nossos corações. Juramos a nós mesmos que quando nossos meninos, que agora têm 7 e 5 anos, começarem a crescer, daremos a eles as oportunidades que o destino nos perdeu. Estamos determinados a proporcionar aos nossos filhos uma oportunidade inestimável de aprender a tocar um instrumento musical. A paixão de seu filho mais velho pelo violão o levou a procurar um mentor experiente que pudesse desenvolver seu talento emergente. Quanto à minha mulher, o seu amor ardente pela música superou o meu, o que se manifestou na sua admiração por vários músicos, que considerei passatempos inofensivos. Afinal, todo mundo tem suas próprias fantasias inocentes. Sua constante paixão pela música foi a força que continuou a nos inspirar. Sua paixão contagiante pela música só fortaleceu meu amor por ela. Admirei sinceramente sua dedicação constante a essa forma de arte e a facilidade com que ela a utilizou como meio de estabelecer conexões mais profundas com nossos meninos. Nos primeiros anos de vida de meus pais, minha esposa trabalhava meio período em uma escola secundária local, o que lhe dava muito tempo livre para se comunicar com nossos filhos. Ela se tornou sua musa musical, apresentando-lhes melodias encantadoras e surpreendentes. Juntos, eles dançaram em nossa sala, encantados com as melodias que soavam no aparelho de som, e criaram memórias queridas que permaneceram para toda a vida. Com sua voz melodiosa, ela se juntou ao refrão, criando memórias requintadas cheias de risadas e alegria sem limites. Quando nosso filho completou 7 anos, minha esposa e eu decidimos que era hora de cumprir nossa promessa e inscrevê-lo em um círculo musical. Refletindo sobre a escolha, minha esposa escolheu um músico em particular, que ela acidentalmente viu em um bar local em uma daquelas raras noites que conseguimos sair juntos. Foi nessa noite fatídica que a minha mulher, tomada pela paixão pela música, aproveitou a oportunidade e abordou ela própria o músico, trocou contactos e puxou conversa sobre o tema do seu amor comum pelas melodias. Sem saber disso, ela providenciou com maestria para que nosso filho tivesse aulas de violão com esse músico. Secretamente, ela guardou essa deliciosa surpresa, esperando pacientemente o momento certo para revelar seu plano. Ainda me lembro vividamente daquela noite aconchegante em que as crianças se aconchegavam nas camas, preparando o palco para sua grandiosa exposição. Naquela noite aconchegante, quando estávamos sentados lado a lado no sofá saboreando uma taça de vinho, brilhos travessos dançaram nos olhos de minha esposa. Ela começou a falar sobre as próximas aulas de música do filho e sua expressão tornou-se pensativa. Você sabe, ela disse, e havia um lampejo de entusiasmo em suas palavras, estive pensando em quem poderia ser o mentor perfeito para nosso aspirante a guitarrista. Intrigado, inclinei-me, querendo ouvir sua escolha. Um sorriso brincalhão apareceu em seus lábios quando ela confessou: Você se lembra daquele músico que encontramos no bar? Aquele que nos deixou encantados? Ao perceber esse fato, surgiram lembranças de um solo de guitarra hipnotizante, que trouxe um sorriso ao meu rosto. Ah, sim, eu me lembro dele, respondi, e uma centelha de excitação acendeu em mim. Com alegria infalível, minha esposa assentiu, revelando seu empreendimento secreto. Bom, ela se alegrou, eu realmente entrei em contato com ele, e ele gentilmente concordou em dar aulas de violão para nosso filho. Pego de surpresa por uma surpresa inesperada, não pude deixar de duvidar de sua ousada iniciativa. Você fez tudo isso nos bastidores? Ela riu um pouco, confirmando minhas suspeitas. Sim, eu queria que fosse uma surpresa para vocês dois.
Eu realmente acredito que ele é o professor perfeito para nosso filho e conheço nosso bebê. Esperávamos que nosso filho pudesse aprender muita sabedoria com esse músico experiente. A noite passou despercebida enquanto nos aprofundávamos nas sutilezas dos acordos. Minha esposa negociou habilmente um preço acessível, transformando em realidade o sonho de nosso filho de ter aulas de violão. Mas à medida que as semanas se arrastavam e as aulas começavam, uma sensação desconfortável começou a surgir em minha mente. Apesar de eu confiar na opinião de minha esposa em diversas áreas da vida, seu desejo persistente de contratar um músico de bar me causou uma sensação cada vez maior de ansiedade. A intuição me disse que eu duvidava da correção dessa escolha. Decidido a tirar minhas dúvidas, resolvi conhecer pessoalmente o músico durante uma das aulas de violão de nosso filho e aceitei o convite para visitar seu apartamento. Quando entrei na sala, ele estava parado na minha frente com uma camiseta de rock and roll. Uma barba bem cuidada complementava sua aura carismática. Embora ele tenha me cumprimentado com um sorriso amigável, alguma intuição me fez duvidar de suas verdadeiras intenções. Ele parecia se concentrar em sua imagem e magnetismo pessoal, em vez de na paixão genuína pelo ensino que eu esperava ver observando o decorrer da aula de violão. Não pude deixar de notar a discrepância entre a habilidade real do músico e o pedestal sobre o qual minha esposa o ergueu. Embora demonstrasse certo nível de habilidade, não correspondia aos profissionais experientes que ela imaginava que ele fosse. Ocorreu-me que talvez fosse por isso que sua presença não foi notada durante nossa noite no bar. Parece que ele confiou mais em sua aparência e na adoração dos alunos do que em suas verdadeiras habilidades musicais. Mas outra coisa me incomodou ainda mais. Fiquei ainda mais preocupado com a química inegável que parecia estar fervendo entre minha esposa e o músico. Havia entre eles uma ligação que ia além da relação profissional habitual. Os olhares, o riso geral das piadas, tudo isso me causava uma sensação de ansiedade. Tendo decidido lidar com esses problemas, percebi que uma conversa aberta e honesta com minha esposa é simplesmente necessária. Com coragem, expressei minhas dúvidas sobre a qualificação do músico e falei sobre o desconforto que aos poucos tomou conta de mim. A maneira como eles se entreolharam me deixou ainda mais desconfiado. Mas quando expressei minhas preocupações à minha esposa, ela considerou-as um ciúme infundado. Não tendo nenhuma evidência concreta de irregularidade, tentei relutantemente me convencer de que talvez estivesse exagerando. Relutantemente, decidi permitir que nosso filho continuasse as aulas de violão, prometendo permanecer vigilante e monitorar de perto qualquer sinal de desonestidade. Não foi uma decisão fácil. Fiquei dividido entre confiar na opinião de minha esposa e na ansiedade que crescia em mim. Apesar da luta interna, encontrei consolo em ouvir minha intuição. Eu esperava que, com o tempo, minhas dúvidas fossem dissipadas e que nosso filho obtivesse benefícios reais com as aulas, como minha esposa acreditava fervorosamente. Mas eu ainda tinha uma ansiedade incômoda que não queria diminuir. No fundo, eu não conseguia me livrar da sensação incômoda de que há mais nesta situação do que aparenta. As semanas se passaram, as aulas de violão de meu filho tornaram-se mais frequentes e prolongadas, e a responsabilidade por sua conduta recaiu sobre minha esposa. As aulas, originalmente planejadas para 2 horas, foram gradualmente ampliadas para 3. Embora eu soubesse da importância de desenvolver o talento musical de nosso filho, esses estudos de longo prazo me causaram ansiedade. Como minha esposa estava ocupada durante essas longas aulas, eu tinha que cuidar do filho mais novo, que na época tinha apenas 5 anos. Fazer malabarismos com minhas responsabilidades profissionais e criar um filho tornou-se cada vez mais difícil, especialmente porque tive que sair do trabalho mais cedo para cuidar do bebê. Não pude deixar de me perguntar por que, em tal dinâmica, a prioridade é dada à minha esposa e ao nosso filho mais velho. Minha esposa e nosso filho mais velho frequentavam constantemente aulas de violão, deixando-me sozinho com uma criança de 7 anos em casa. Nesse momento, incentivei-o a praticar seus conhecimentos. Mas não pude deixar de notar que o progresso dele não correspondeu às minhas expectativas. A ansiedade invadiu minha alma e comecei a duvidar da eficácia dessas aulas de longo prazo. Percebi que era hora de ter uma conversa franca com minha esposa, onde poderíamos expressar abertamente nossas preocupações e encontrar uma solução juntos.
Depois de muito pensar, aventurei-me numa conversa aberta e honesta com a minha esposa, partilhando as minhas crescentes preocupações. Expressei minha perplexidade sobre por que o sucesso de nosso filho no violão não coincide com o aumento na duração e frequência das aulas. Para minha surpresa, a resposta dela me pegou de surpresa. Ela sugeriu que nosso filho pode ter transtorno de déficit de atenção, com base em sua experiência como professor. A princípio levei a sério sua declaração, acreditando em sua autoridade para tirar tais conclusões. Mas, no fundo, as dúvidas me atormentavam, lançando uma sombra de incerteza sobre o seu diagnóstico. Quando discutimos esse diagnóstico, não pude deixar de admitir que observei quaisquer sinais típicos de transtorno de déficit de atenção em nosso filho. Ele era uma criança inteligente e focada, e eu tinha dúvidas se minha esposa estava procurando uma explicação que não correspondesse exatamente à realidade. Ambos concordamos que a educação musical do meu filho era de grande importância, mas tive a sensação de que algo estava errado. Ficou claro que para sair dessa situação era necessário encontrar um equilíbrio entre a confiança na opinião da esposa e a própria intuição. Percebendo a complexidade da situação, começamos a buscar uma compreensão clara do progresso do nosso filho. Ficou claro que a consideração cuidadosa e a comunicação aberta são de suma importância para os melhores interesses do nosso filho. Tendo decidido resolver o mistério associado à falta de progresso, planejei uma conversa franca com meu filho. Numa revelação chocante, meu filho revelou que passa a maior parte do tempo praticando violão com os pais da minha esposa. Essa revelação me surpreendeu e me perturbou. Como minha esposa e um músico puderam me enganar dizendo que nosso filho passa horas praticando violão intensamente todas as semanas, quando na verdade eles apenas dedicavam alguns minutos às aulas antes de minha esposa o levar para a casa dos pais? O nítido contraste entre aquilo em que fui forçado a acreditar e a situação real fez-me sentir uma necessidade urgente. A ansiedade e a frustração cresciam em minha alma, intensificando a sensação incômoda de que algo estava seriamente errado. Para aumentar minha preocupação crescente estava o fato de ter descoberto um padrão incomum no extrato do cartão de crédito. Todas as semanas eram retirados $100 do cartão, que eram devolvidos em 24 horas, o que coincidiu com os dias em que nosso filho supostamente frequentava aulas de violão. Com a firme intenção de descobrir a verdade, resolvi o problema com minhas próprias mãos e iniciei uma investigação pessoal. Com cautela, comecei a verificar discretamente a agenda de minha esposa e a presença de um músico no horário marcado para as aulas. Depois de algum tempo, foram descobertas inconsistências, que mostravam que as ações de minha esposa não correspondiam à versão que ela me apresentou. Ficou claro que ela estava me enganando, e eu mal entendi o que ela estava guiando ao cometer essas ações enganosas. Percebendo quanto era importante lidar com essa descoberta perturbadora, eu sabia que não conseguiria evitar de conversar com minha esposa sobre a verdade. Mas a minha determinação era compreender os seus motivos e intenções e encontrar uma saída para esta situação incompreensível. Percebendo a importância de não tirar conclusões prematuras, porém, percebendo a gravidade das minhas suspeitas e a necessidade urgente de descobrir a verdade, fui obrigado a tomar medidas drásticas. Decidido a esclarecer a situação, combinei com uma babá que cuidaria de nosso filho mais novo, o que me deu a oportunidade de observar discretamente minha esposa durante sua próxima aula de música com seu filho mais velho. A aula deveria acontecer na casa do músico, e não fiquei imediatamente alarmado quando minha esposa e nosso filho chegaram ao seu destino. Para minha surpresa, descobri que o músico tem uma namorada e uma filha de um relacionamento anterior que moram com ele. Esta descoberta adicionou outra camada de complexidade a uma situação já confusa. À medida que continuei a observar, os meus piores receios foram confirmados durante esta curta sessão de 15 minutos. Em vez de ficar para a aula, minha esposa levou nosso filho para a casa da mãe. O que se seguiu destruiu todas as minhas dúvidas. Minha esposa deixou o carro com minha mãe e, de acordo com o roteiro, o músico veio buscá-la logo depois que ela deixou nosso filho. As últimas peças do quebra-cabeça se encaixaram e a verdade inegável caiu sobre mim com uma força excruciante. Superado pela traição e pela raiva, eu os segui teimosamente e meu coração estava pesado com a gravidade da situação. O caminho deles nos levou a um bar localizado do outro lado da cidade, onde eles passearam casualmente de mãos dadas, sem deixar dúvidas sobre a natureza de seu relacionamento.
Seu comportamento confiante falava muito, refletindo o vínculo inconfundível de um casal profundamente apaixonado um pelo outro. Após uma breve estadia no bar, suas mãos permaneceram entrelaçadas enquanto caminhavam lado a lado até o motel barato mais próximo, o que mais uma vez enfatizou a realidade de suas ações. Todas as peças se encaixaram, explicando o débito suspeito de fundos do meu cartão de crédito no hotel. Oprimido por sentimentos de decepção, humilhação e raiva fervente, mal consegui compreender a verdade que me foi revelada. Desesperado para confirmar minhas suspeitas e falar diretamente com minha esposa, disquei o número dela. Quando ela atendeu, juntei todas as minhas forças para perguntar sobre seu paradeiro, sabendo muito bem qual seria sua resposta. Ah, ainda estou no treinamento do nosso filho, ela respondeu, e havia engano em suas palavras. O peso de suas mentiras descaradas me atingiu como uma explosão terrível, destruindo meu mundo enquanto eu tentava perceber a escala da traição. Naquele momento, fui dominado por um sentimento de traição não só para comigo, mas também para com o nosso filho inocente, que involuntariamente se viu arrastado para esta teia de engano. Foi uma virada dolorosa que mudou para sempre o curso da vida de nossa família. Percebi que precisava contar à minha esposa sobre suas ações e as consequências devastadoras que tiveram para nosso casamento e nossos filhos. Dominadas por um sentimento de raiva e um profundo sentimento de traição, minhas emoções se entrelaçaram em uma única espiral caótica. Só de pensar que minha esposa e um músico podem ficar juntos. A visão daquele quarto de motel tornou-se quase insuportável, alimentando minha raiva fervente. Depois de lhes dar apenas 10 minutos para dizerem a verdade, senti a raiva fervendo dentro de mim, corroendo todo o meu interior. Com as mãos trêmulas e o coração acelerado, tomei uma decisão fatídica. Passos pesados se aproximaram da porta do quarto do motel. Havia terror e determinação neles. Reunindo coragem, bati decididamente na porta e disse com voz firme, abra a polícia. Foi aberto por um músico enrolado em uma toalha. A raiva estava incontrolavelmente correndo, dominando a mente. Num momento de raiva incontrolável, eu bati nele. Num acesso de raiva, arranquei a toalha com força, deixando o músico inconsciente no corredor. Minha atenção rapidamente se voltou para minha esposa, que teve a audácia de insistir que nem tudo é o que parece. Com uma cara séria, peguei a chave do quarto e tranquei-a, e suas tentativas frenéticas de encobrir e pedir ajuda foram ignoradas. Me acalmando, disquei o número da mãe dela e pedi que ela viesse buscar a filha. Sem saber o que fazer, minha esposa ouviu minha história sobre como eu a peguei com um homem se passando por músico. Foi durante essa conversa telefônica que deixei claro que pediria o divórcio na segunda-feira, o que fiz com o coração pesado. Com o coração pesado, cheguei ao escritório do motel e informei-os da situação. Entreguei a chave do quarto, explicando que a devolveria pelo correio, e pedi para não deixar minha esposa e seu acompanhante entrarem no quarto, pois o cartão de crédito que ela utilizou agora está listado como roubado. Os funcionários preocupados do motel garantiram-me que entrariam em contato com as autoridades competentes. Tomado pela tristeza e pela determinação, fui até a mãe de minha esposa buscar nosso filho e trazê-lo para casa. A equipe do motel ajudou a recolher seus pertences e rapidamente acompanhou minha esposa e seu companheiro para fora do motel. No dia seguinte, minha esposa voltou para casa e uma sensação de incerteza lançou uma sombra sobre nosso relacionamento antes amoroso. Com o coração partido e confrontada com a dolorosa realidade da traição da minha esposa, ela pediu perdão aos prantos, reconhecendo seu grave erro. Mas entendi que, pelo bem-estar de nossa família, teria que tomar uma decisão difícil. Com o coração pesado, pedi-lhe que saísse de nossa casa e encontrasse abrigo temporário com a mãe. No dia seguinte, procurei um advogado e dei os primeiros passos para iniciar o processo de divórcio, percebendo que esta é a única forma de recuperação e restauração da nossa vida juntos.